Eu sou o Túlio Takemai, especialista em tomada de decisão de alta performance, fundador da Decision Blueprint e apresentador deste podcast. Bem-vindos a mais um programa Sua Melhor Decisão. Tudo sobre a ciência da real tomada de decisão de alta performance em sua vida pessoal, carreira, negócios, finanças, relacionamentos e muito mais. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sobre tomada de decisão de alta performance. Passaram-se já algumas semanas desde o nosso último episódio, né? Muitas coisas aconteceram, ideias surgiram e eu quero falar sobre algo um pouquinho diferente hoje. Obviamente também relacionado à decisão, mas num formato um pouco diferente. Quando a gente fala de uma decisão, existe algo que precede qualquer decisão, que é um cenário. Quando você tem que decidir alguma coisa, é porque algo já aconteceu e aí você está tentando antever o que pode vir pela frente, seja aquilo bom, ruim, ou simplesmente para saber qual que vai ser o direcionamento em determinados desfechos. Então você pode imaginar, se acontecer A, eu vou me portar de tal forma, se acontecer B, vai ser de tal forma, se acontecer C, vai ser de tal forma. Só que aí, dando um passo atrás disso tudo, como é que você identifica se o que está acontecendo é A, B ou C? E aí eu vou falar de uma técnica simples para você conseguir mensurar em que momento da régua você está, em que momento da execução de algo ou da evolução de um cenário você se encontra, para você ter uma noção de quando você tem que tomar uma decisão de fato e qual será essa decisão de fato. Para isso eu recomendo que você utilize alguma forma de anotação. Não que você vá anotar o que eu estou falando exatamente, mas você vai anotar na hora de fazer isso, na hora de aplicar a técnica, de exercitar um pouco para ver como ela funciona. Até porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Então a gente precisa ter essa noção de, mas quando acontecer, como é que vai funcionar de fato? Então eu recomendo que você sempre anote quando você for aplicar essa técnica, para você começar a entender, criar o hábito, né? E aí seu cérebro vai se acostumar com aquela técnica, ao ponto em que vai ser automático para você, você não vai nem precisar anotar. Eventualmente, dependendo do nível de complexidade do cenário e das possibilidades, vai ser necessário anotar de qualquer forma. E eu até recomendo que você faça isso se não for um cenário simples, porque você corre menos risco de perder o ponto, né, na evolução daquele cenário, na chamada régua, né, para medir ali quando que sinais estão aparecendo que indicam que está indo mais para um lado do que para o outro, e é exatamente isso que a gente vai definir. Então, para ficar mais claro para você, eu vou falar de alguns cenários hipotéticos. Vamos falar primeiro de um cenário quantitativo, ou seja, que é numérico, que a gente consegue mensurar, porque assim fica mais fácil a compreensão. Depois eu passo para um cenário qualitativo, ou seja, algo que é abstrato, que não dá para mensurar diretamente em números, que a gente precisa ter referências para conseguir interpretar. E aí, falando de um cenário quantitativo, vamos usar, por exemplo, o valor de uma ação. Vamos falar um pouquinho de investimento. Quando você adquire um ativo, e nesse caso esse ativo é uma ação de uma empresa, na bolsa, por exemplo, você precisa ter em mente inúmeros fatores. Então, você precisa conhecer a saúde financeira da empresa, você precisa conhecer o núcleo de negócio dela, conhecer o mercado dela, conhecer os desafios, né? Quais são as limitações, prós e contras, como o mercado dela funciona, concorrência. E aí, trocando em miúdos no final das contas, eu vou usar um indicador específico para essa analogia, tá? Eu vou usar apenas o valor de cotação da empresa. Então, o valor de cotação é o custo dela, de uma ação, lá na Bolsa de Valores, quando você vai operar. E aí, digamos que você comprou a ação de uma empresa X. Tá, você comprou porque você tinha feito um planejamento antes, tinha feito uma análise prévia e entendeu que o risco valia um investimento. Então, ok. E aí, quando a gente fala de cotação,
Você comprou lá por um valor X. E aí, qual é o indicativo para você, né, baseado nessa cotação, nesse número, né, que é o valor da ação, de que aquela empresa vai estar subvalorizada ou sobrevalorizada? Porque imagino que você tenha entrado no momento que a empresa está subvalorizada, ou seja, que ela está mais barata do que ela deveria, baseado na análise. Então você comprou a ação barata, legal, que a ideia é comprar na baixa, vender na alta. Isso se você vender, né? Depende do cenário, você pode levar para o resto da vida. Mas vamos voltar aqui à nossa régua analítica. Então você comprou ali subvalorizada aquela ação, ok. Como que você vai saber quando você tem que liquidar aquela ação? Isso considerando que você tem um plano para essa empresa, né? Para a ação que você comprou. Vai chegar um certo momento ali que pode acontecer da empresa estar sobrevalorizada. Ou seja, ela está muito cara. A ação está valendo mais do que a empresa em si. E aí já não é um bom indicativo, né? Então já é alguma coisa que você, dentro do seu planejamento, você pensa, isso aqui já não está interessante. De repente eu posso liquidar para aproveitar outras oportunidades no mercado que estejam mais atrativas, né? Atraentes para mim. Ok, então você vê que é nítido que você tem que saber os números, né? Então, comprei, sei lá, por R$10, estava super barato, mas pelos meus cálculos eu sei que ela vale ali por volta de 25, então eu vou ter uma boa margem de lucro. E eu 25 com uma margem de segurança. Então ela vale um pouco mais do que isso, mas considerando a margem de segurança, 25 para você. E aí você sabe então que passou de 25, de repente é melhor você parar de aportar naquela empresa. Você precisa segurar um pouco e continuar analisando para ver quando que vai ser o momento de você continuar aportando, se ele existir, ou se é o momento de você simplesmente manter, ou se já está na hora de você liquidar aquela empresa, ou pelo menos uma parte dela para aproveitar outras oportunidades. Então você vê que aqui nesse cenário é explícito que você tem uma régua numérica. Então você tem números para se basear. Você comprou por X e vai liquidar por Y, né? Vai vender por Y. Considerando que você vai vender, né? Só para nosso exemplo aqui. Então, é claro para você, qual que é a sinalização? A sinalização é numérica. O número vai subindo ali, né? Vai escalando de 10 para 11, 12, 15, 20, 25. Aí eu já sei que, tá aqui meu sinalizador. Beleza. Então, isso nada mais é do que indicadores, né? Do que um grupo de indicadores, ou seja, do que sinais de que o seu comportamento deve mudar, de que está chegando o momento de você tomar uma decisão. E aí você tem um embasamento para aquela decisão, que é exatamente o racional que você usou para definir aquela régua, né? Definir aqueles limites. Ok, agora a gente vai falar de um cenário qualitativo. Vamos falar de algo que todo mundo tem experiência. Relacionamento. Aí seja ele relacionamento amoroso, seja relacionamento parental, de amizade, de trabalho, não importa. O relacionamento você pode, na verdade deve, né? Mas provavelmente você nunca pensou nisso. Você deve ter uma régua de saúde daquele relacionamento. Então você tem que ter alguns critérios que indicam para você se aquele relacionamento está sendo um relacionamento saudável e construtivo, ou seja, ele está agregando algo positivo à sua vida de alguma forma, ou se ele está virando um relacionamento negativo, tóxico, que está absorvendo sua energia, absorvendo seu tempo, está te consumindo de uma forma muito prejudicial. Se você não tem uma régua, tudo pode acabar saindo de controle, pode acabar deslanchando para um lado que você não quer que aquele deslanche que aconteça. Então tudo pode ficar muito ruim. Então é importante ter essa régua. Você entende que essa régua é qualitativa. Você não vai ter número indicando. Você não vai abrir, sei lá, um Excel e ver lá o gráfico e falar, tá aqui. Não vai abrir uma plataforma, algum software e vai ver que, né, tem um indicador que está vermelhinho. Não. É puramente qualitativo, então ele é abstrato. É algo que você vai ter que ficar mensurando psicoemocionalmente e racionalmente de tempos em tempos. Mas se você não tem essa régua,
né? A gente falou que você, né, acaba ultrapassando limites que podem ser extremamente prejudiciais para você e para outra pessoa, inclusive, e para outras, né, para terceiros. E aí, o que que essa régua faz? É igualzinho a analogia dos números, né, do investimento que a gente falou. Essa régua vai te dar indicador, vai servir como indicador, né? Como indicador, vai te dar sinais de que algo ruim está acontecendo ou está para acontecer, ou de que algo muito bom está acontecendo ou está para acontecer. E aí, baseado nisso, você vai mudar o seu comportamento, vai tomar uma decisão, enfim, até a mudança de comportamento em si, ela é uma tomada de decisão. Tá? Ela pode ser intuitiva ou instintiva, ou ela pode ser racional, pode ser prevista, né? Você pode ter se programado para aquilo. Mas veja que, de qualquer forma, essa régua existe, né? Então, você tem sinais que indicam o que está acontecendo ou o que está para acontecer, e esses sinais precisam ser identificados para que você tome uma atitude ou não tome uma atitude, mas pelo menos esteja ciente do que está acontecendo. Então, são indicativos que sinalizam que, olha, você tem uma decisão aqui para tomar. Se você vai tomar ou não, é contigo, mas, ó, tem uma decisão para tomar. Aí o negócio piora, ó, tem uma decisão para tomar. Ele continua sinalizando aquilo, né? E aí, como é que a gente faz agora, falando em técnica, não quantitativa, né? Falar da qualitativa, que é a mais complexa no final das contas. Quantitativa, você, né, define números, tal, faz algumas fórmulas matemáticas, depende do qual for a aplicação e, ok, você já tem um resultado lá, né? Você não precisa nem pensar. A própria matemática te traz o resultado. Agora, quando a gente fala de qualitativo, não tem uma mágica, não tem uma fórmula matemática que vai te dar aquele resultado, né? Então, você precisa ter algum parâmetro, um parâmetro que também é qualitativo. E é aí que está a técnica que eu vou te ensinar agora. Mas antes de eu ensinar essa técnica, faz um favor para mim. O conteúdo está sendo legal, espero, pelo menos. Espero que esse momento esteja sendo construtivo para você. Dá um like nesse episódio, compartilhe ele com mais pessoas, fala para as pessoas sobre esse podcast, né? Deixa outras pessoas conhecerem isso, né? Leve o benefício do conhecimento para mais pessoas. Me ajuda, tá? Por favor, isso vai ser espetacular até um dia infinito em que a gente vai bombar de pessoas acompanhando o podcast e tendo as vidas positivamente impactadas cada vez mais pelo conteúdo que eu compartilho aqui com você, tá bom? Então agora eu vou considerar que você deu um like, que você compartilhou, então agora você vai receber a técnica, né? Então você vai receber esse conhecimento adicional aí, espero que te ajude pra caramba ao longo da vida. Como é que essa técnica funciona? Você já deve ter ouvido falar que tem uma técnica em que você imagina, né? Essa técnica, aliás, antes de contar sobre ela, é uma técnica muito utilizada para controle de ansiedade. Então, é uma técnica que utiliza o cenário mais catastrófico possível e o cenário mais maravilhoso e espetacular possível, no qual você consegue ter uma noção da realidade de que, olha, a coisa não está tão ruim assim. E ela pode ficar muito boa, na verdade ela está até próxima da situação maravilhosa, espetacular. Então eu quero dar uma acalmada. Essa técnica que eu vou ensinar para você é muito parecida com ela, só que ela não trabalha com extremos. Ela trabalha com algo próximo a um extremo, e aí esse próximo extremo a gente puxa a régua para o momento anterior. Então agora eu vou esclarecer o que eu falei aqui, quase que muito tecnicamente. Você tem um cenário apresentado para você, que você quer criar essa régua. Você fala, não, é verdade. O que o Túlio falou ali faz muito sentido e eu acho que eu não estou mensurando muito bem as coisas para saber quando tomar uma decisão, inclusive de mudança comportamental. Então, deixa eu ver como é que é. Então, imagine esse cenário na sua cabeça. Aí imagina um cenário ruim, um cenário de desfecho muito ruim para esse momento, né? Para esse trecho que você está pensando da sua vida. Mas não imagine o pior possível. Imagine só algo muito ruim. E aí você imagina algo muito bom também. Imaginou esses dois pontos? Aí você vai dar um passo anterior a cada um desses pontos.
e vai imaginar qual que é o cenário ruim, só. Então, qual que é o cenário que, não é legal, não seria legal que acontecesse. Não o, não seria muito legal. Só o não seria legal, beleza. Agora você vai imaginar, tá, e qual que seria um cenário legal, um cenário ok de acontecer? Tá bom, agora você percebe que você tem 4 medidas. 2 por um lado que a gente pode considerar para facilitar o entendimento como sendo negativo e 2 por um lado que a gente pode considerar como sendo positivo. Então a gente tem o muito ruim e o ruim, o que não é legal, então só não quero que aconteça. E tem o cenário muito bom e o cenário bom, ok. Ok, sem problema. Acontecer isso aqui, eu acho que vai ter ser até legalzinho. Vai ser até bacana. Dentre esses momentos, você percebe que existem 3 espaços, né? Então tem um espaço entre os 2 níveis do lado ruim e um espaço entre os 2 níveis do lado bom, e existe um terceiro que fica bem no meio do bom e do ruim. Então, esses vão ser os seus indicadores, tá? Porque para você saber se você está indo mais para um lado ou mais para o outro. Por isso que eu sugiro, aliás, de novo, que você escreva, até para você entender na lógica ali, na escrita, como funciona. Você pode, eu pelo menos acho mais prático, mais fácil cognitivamente, desenhar. Então, desenhar mesmo a régua e aí escrever nas pontas da régua lá o cenário muito ruim. Aí você descreve ele bonitinho tal, o que é. Um passo antes, cenário ruim, e aí você descreve o cenário muito bom e o cenário bom. E aí você vai ver nitidamente os 3 espaços. Isso facilita cognitivamente o seu cérebro entender o que está acontecendo. Por quê? Porque você está mostrando uma mesma informação de várias formas diferentes. Você está escrevendo e você está colocando num espaço dimensional, o que facilita o entendimento. O nosso cérebro ele lida muito com espaços dimensionais para conseguir interpretar o que está ao nosso redor. E isso é natural para ele. Então você consegue mostrar para ele de 2 formas diferentes o que está acontecendo ali, e aí você vai entender com facilidade, vai gravar com mais facilidade também. A partir daí, você começa a testar o seu cenário, né? Então você pensa, né, no cenário ali, o aspecto da vida que você usou como exemplo, e imagina, é mesmo, será que ele está... Você confronta ele, né? Confronta esse aspecto da sua vida mesmo com essa régua. Será que ele bate com a descrição do cenário bom? Talvez. Será que ele bate com o cenário com a descrição do cenário muito bom? Não, parece que não. Será que ele bate mais com a descrição do cenário ruim? Ou será que ele bate mais com a descrição do cenário muito ruim? Percebe que isso já facilita muito, mesmo sendo algo qualitativo, facilita muito você conseguir enxergar o que está acontecendo de fato e conseguir entender qual é a realidade. Por quê? Você pode até sentir que está, digamos que o cenário, olha, está batendo muito mais com o cenário ruim. Você pode até estar sentindo aquilo há muito tempo. Só que, por você não ter referência de outros pontos nessa régua, o que acontece? Você só tinha uma referência, a referência sempre atual. Olha que estranho, se você não cria uma régua, como é que seu cérebro vai interpretar a situação na sua vida? Eu não tenho outros pontos de diferença. Eu tenho o quê? Eu só tenho o presente, então. O presente, baseado na régua, está no ruim. Só que eu não tinha essa régua. Então, para o seu cérebro, aquele momento ruim é o momento normal. É o ok. Por isso que é tão fácil a gente se estagnar na vida. Por isso que é tão fácil a gente ficar patinando num lugar. Por quê? Se a gente não dá outros pontos de referência para o nosso cérebro, ele não consegue entender que existe um espaço, mesmo que seja psicoemocional, entre situações na sua vida. Consequentemente, ele não sabe que tem algo melhor para buscar. Então ele não vai tentar buscar algo melhor porque para ele é só aquilo que existe. Entende o impacto que isso tem na sua vida? O impacto gigantesco que uma coisa tão simples tem na sua vida, mas que é um racional que ninguém aprende? Pois é. Essa é mais uma das pequenas pérolas que eu trago para você aqui e que ninguém vai te ensinar.
Então veja que agora com essa régua você consegue ter o comparativo e você consegue até entender o que aconteceu no passado, em que momento que estava. De repente você olha para a régua e fala, caramba, poxa, mas até uns dias atrás eu estava no bom aqui. E por que eu estava no bom e de repente pulou para o ruim? Entende que isso te permite mudar de perspectiva para começar a questionar, começar a entender os momentos dos acontecimentos da sua vida e te dão pistas e espaço para investigar o que aconteceu para te levar de um ponto até o outro. Aí você vai começar a entender, poxa, é mesmo, mas se eu fui do bom para o ruim em, sei lá, 20 e tantos dias, o que aconteceu nesse meio? Aí você começa a refletir, então de repente você toca, eu acho que é muito provável que o aspecto X e Y aqui tem a ver com isso. O acontecimento uns dias atrás tem a ver com isso. Você consegue entender o que aconteceu e aí você tem a possibilidade de reverter aquilo, né? Então você tem a possibilidade de mudar o rumo. E como eu sempre falo para você, periodicamente nos episódios eu vou continuar falando, o essencial para você mudar a sua vida em qualquer aspecto é primeiro ter consciência dela, né? Consciência sobre a sua vida, consciência do que está acontecendo, consciência sobre como você funciona, o porquê você funciona e o que você tem feito na sua vida e o porquê disso. Aí você consegue mudar. Bom, esse episódio foi um pouco mais longo, mas espero que você tenha gostado dessa técnica e dessa mudança de perspectiva para você ver que a vida, apesar de ela parecer tão pesada às vezes, tão difícil, na verdade é só porque a gente não consegue pensar com simplicidade. Você vê o nível de simplicidade da técnica que eu te ensinei agora. Isso, obviamente, tem muito mais por trás dessa técnica, de outras técnicas, e essa técnica faz parte de uma das dezenas de estratégias de tomada de decisão de alta performance que eu aplico. Você vê como uma coisa tão simples pode mudar radicalmente sua vida e você nem se deu conta antes. Por quê? Como eu disse um pouquinho atrás aqui, alguns minutinhos, isso é o tipo de técnica, é o tipo de raciocínio de perspectiva que ninguém vai te ensinar. E isso todo mundo deveria aprender. E é isso que eu quero fazer cada vez mais. Espalhar esse tipo de conhecimento, que ninguém aprende, para o mundo inteiro. Vamos mudar a vida de todo mundo juntos? Colabora comigo e eu continuo colaborando com você. Até o final das suas melhores decisões na vida. Até mais. Muito obrigado por prestigiar mais um episódio do podcast Sua Melhor Decisão. Acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos canais, contribua compartilhando este podcast com o mundo e certifique-se de não apenas ouvir, mas aplicar todo este conhecimento e conhecer meu trabalho, meu framework de tomada de decisão de alta performance na Decision Blueprint. Envie pedidos e sugestões de temas para explorar em detalhes dentro do mundo da ciência da tomada de decisão de alta performance. Use a hashtag Sua Melhor Decisão e até o próximo episódio.